Tudo bem? Hoje daremos continuação aos nossos estudos sobre estruturas de peões. A estrutura que será estudada hoje é a conhecida estrutura do ataque da minoria de peões. Vamos ver alguns planos para as brancas e alguns planos para as pretas. Vamos começar com o plano das brancas que possuem a minoria de peões. Esta minoria está representada pelos peões de B2 e A2, que jogarão contra a maioria das pretas, representada pelos peões C6, B7 e A7. Vamos agora ver os planos das brancas. Plano na ala da dama. As brancas pretendem jogar aqui B4, com a ideia de B5 e captura do peão de C6. Vamos tentar entender fazendo alguns movimentos. Após B4 das brancas, teremos F5 por parte das pretas. As brancas jogam, por exemplo, B5 nesta posição. E após B5, por exemplo, se as pretas respondem com G6, teremos a captura B, captura C6, B, captura C6. Onde está a vantagem para as brancas nesta posição? Temos aqui o surgimento de uma debilidade na casa C6, temos um peão de C6 débil, que é um peão atrasado. O peão atrasado é aquele que é geralmente o último de uma cadeia de peões, e é o peão que tem mais dificuldade para ser avançado, porque geralmente vai existir na posição um peão do adversário que poderá capturá-lo. Outra vantagem que você pode aproveitar contra um peão atrasado, além de ameaçá-lo, é de ocupação da casa que está geralmente à frente dele. Ela pode ser ocupada por torres, pela dama, pelos cavalos ou pelos bispos. Uma outra debilidade que acaba surgindo após a captura de B por C, por parte das brancas, é a debilidade do peão de A7, ele passa a ser um peão isolado. Então ficam dois peões, débeis nesta posição após a sequência de troca com avanço B4, B5 e B captura C6. Uma outra coisa importante, se nesta posição temos a captura de C por B5 por parte das pretas, as pretas terão uma outra debilidade, que é a debilidade do peão de D5, que ficará isolado e será alvo de ataque por parte, no caso aqui, das brancas. Obviamente, vamos levar em consideração também que teremos geralmente um apoio para este peão, que vai ser representado muitas vezes pela torre em B1 ou peão de A2 que poderá estar em A4. Se a torre está em B1, observem que ela pode agora, neste momento, capturar B5. E a captura de B5 significa pressão já sobre D5 por parte da torre e pressão sobre o peão de B7 na ala da dama. Ou seja, geralmente o jogador de pretas não costuma executar sem preparação essa captura. O mais comum é não ver esta captura. O número de partidas jogadas com essa captura é bem menor. Então, temos esta ideia. Em muitas posições, após B4, o jogador de brancas pode se deparar com o movimento A6. E, obviamente, ele jogará aqui A4 e teremos a mesma ideia de B5 dentro da posição. As brancas também possuem planos na ala do rei, baseados em avanço de peões. Exemplo, a ideia de jogar F3, E4, tentando formar um centro forte com um peão em D4 e outro em E4. Muito comum também nestas posições. Vão existir posições também onde as brancas jogam imediatamente, dependendo do posicionamento das peças pretas, onde as brancas jogam imediatamente o avanço do peão E4 na posição, atacando o centro do adversário. Então, temos basicamente estas ideias neste tipo de estrutura. Por parte das pretas, tentando defender, por exemplo, a ala da dama, vamos lá. Temos o B4 das brancas. Um movimento que é muito jogado e importante dentro dessa posição é o A6. Muitos jogadores acabam não entendendo o A6 e entendem apenas como uma possibilidade de tentar evitar, segurar o avanço do peão de B5, mas não é apenas esta a ideia. Por exemplo, A4 por parte das brancas para dar o apoio. Vamos jogar agora F5 mais uma vez. E agora temos B5. Observem o seguinte, A captura B5, A captura B5. Vamos executar mais um lance para as pretas, G6. B captura C6, B captura C6. Inicialmente vocês viram
nesta sequência com B4, B5, BC6, uma debilidade do peão aqui, uma debilidade A7, tínhamos um peão em A7. Observem que agora as pretas não possuem mais o peão em A7, apenas o peão de C6 atrasado. Elas reduziram o número de debilidades. Então, a ideia de A6 é justamente facilitar a vida das pretas, reduzindo apenas a ala da dama a uma debilidade, que é a do peão de C6. Com duas debilidades, fica mais difícil você defender uma posição. Com uma, facilita mais. Então, A6 tem esta ideia. Espero que vocês entendam ela. Vamos voltar à posição e ver aqui uma outra possibilidade. Por exemplo, após B4, as pretas em algumas posições costumam jogar B5. Vamos tentar entender B5. Este avanço tem como objetivo ter um cavalo posicionado geralmente em B6 para chegar a C4 e fechar a coluna C para que o peão de C6, que passa a ser uma debilidade, observem, um peão atrasado, não possa ser atacado, que acaba dificultando o plano das brancas. Mas a maioria das partidas jogadas nesta posição não seguem este plano. Na ala do rei, também as pretas podem iniciar um ataque baseado em sua estrutura de peões com o avanço de peão de F7 para F5 e F4 na posição. Ou seja, na maioria dos casos, as pretas jogam para atacar a ala do rei das brancas. E como vocês podem ver, tanto as brancas quanto as pretas vão possuir planos. E agora vamos ver uma partida, exemplo, onde as pretas enfrentarão o ataque da minoria. Vamos ver como o jogador de pretas conduz a defesa nesta partida. Vamos imediatamente vê-la. A partida foi jogada entre o grande mestre brasileiro Jaime Sunier Neto contra o grande mestre argentino Guillermo Soper. Sunier Neto com as brancas, infelizmente, vai perder esta partida para Soper, que dá um exemplo de como defender nesta posição. Então preste atenção ao plano executado por Soper. Muito importante, também muito jogado, e foi muito jogado também por jogadores do passado, como Capablanca, Alekhine, Eric Eliscas e outros. Então vamos lá. C4, jogada por Sunier. Sunier é referência internacional na abertura inglesa, mas aqui ele não vai jogar a abertura inglesa. Apesar de começar com C4, vamos ter um gambito de dama. Variante Reshevsky, E6, cavalo F3, D5, D4, cavalo C6, perdão, dama C2, cavalo F6, bispo G5, cavalo de BD7, CD5, ED5 e chegamos à nossa estrutura. Cavalo C3, bispo E7, E3, roque, bispo em D3, torre E8, temos aqui lances teóricos sendo jogados, roque pequeno, G6, já temos aqui um plano bastante interessante para as pretas, na verdade dois planos. Um dos planos, cavalo H5, propondo troca dos bispos de casas pretas, já iniciando uma sequência de simplificação na posição. O outro plano posicional e interessante é cavalo F8, com a ideia de cavalo E6, cavalo G7, bispo F5, trocando os bispos de casas brancas, já que este bispo de casas brancas é muito poderoso nesta posição, e também fazendo com que a ação sobre E4 reduza com a saída dele. Ambos os planos são planos teóricos e muito jogados, ou seja, são planos que são padrões desta posição das pretas que valem muito a pena serem estudados por vocês. Seguiu a partida com torre de AB1, obviamente Sunier vai seguir com o plano de ataque da minoria na ala da dama. As pretas jogaram cavalo H5, escolheram um plano com cavalo H5 e não com cavalo F8, bispo captura E7, dama captura E7, B4 jogado por Sunier. E aqui, preste atenção ao primeiro lance do Guillermo Soper, A6, como citei anteriormente. Justamente, se pode vir a surgir uma debilidade, que surge apenas uma e não duas na posição. Sunier respondeu com A4, e agora é que vem um lance extremamente interessante que vocês precisam prestar atenção, que vai de certa forma de encontro
ao que foi dito por mim inicialmente. Soap responde com cavalo B6. Qual a ideia deste plano? Obviamente, se vocês observarem a posição, as brancas podem tentar seguir no momento com o natural B5. Mas teremos a B5 e após a B5 as pretas têm um lance que é o C5. Vocês podem falar, mas o avanço de C5 após DC5 não vai debilitar o peão central D5? Vai. Vamos ver. Dama captura C5. Não posso discordar. Ele está débil, ele está isolado. Mas, ao mesmo tempo, observem a ação das peças pretas na posição. Esta posição já foi jogada várias vezes, principalmente no passado, pelos jogadores que citei, como Capablanca, Lecchini, Eric Eliscas e outros. Temos aqui a dama pressionando C3, o cavalo em B6 bloqueando a ação do peão de B5 e ao mesmo tempo defendendo D5, ele está muito bem colocado, ele pode chegar em alguns momentos da partida da casa C4. Observem a liberdade do bispo que está agindo até da diagonal C8 até G4 e da torre em E8 controlando a casa E e a coluna A aberta para a torre preta, ou seja, esta posição ela vai dar muito boas possibilidades às pretas também. Então vamos ver aqui. Torre de FC1 poderia ser uma possibilidade dentro dessa posição. E bispo G4. Observem como ela ficaria se ela fosse alcançada. Obviamente, Jaime Sunier, um grande mestre de altíssimo nível, conhecia o plano das pretas e obviamente não executou o lance B5, que seria favorável. Respondeu ao cavalo B6 com torre de F E1, que guarda a ideia imediata de resposta com lance E4. Agora, por que E4 dentro da posição? É necessário comentar também que a ideia de cavalo B6 é a seguinte: se o Sunier permitir, é a ideia de jogar cavalo em C4 com a ideia de peão na casa B5, que seria um grande problema também para defender. Só que aqui foi jogado bispo G4 por Soap para evitar esse E4 imediatamente, cavalo D2 jogado por Sunier, torre de AD8, o que dificulta a ação de E4. Por que torre de AD8 vai dificultar? Se agora as brancas tentam jogar E4, terão como resposta D captura E4 e o peão agora das brancas em D4 passa a ser a debilidade da posição. Então aqui Sunier respondeu com A5. Observem que Sunier continuou não jogando o B5 justamente pela existência da sequência de troca na coluna A, AB5, AB5, seguido de C5, que já foi discutido. E observem também as peças do Soap estão muito bem colocadas nessa partida agora. Todas elas bem colocadas, inclusive o próprio cavalo que está em H5 vai ter grande ação durante a partida. A5 foi jogado, Soap joga o lance correto, cavalo C8, pois este cavalo pode alcançar casas como D6 e B5 futuramente, ou chegar até a F5 também, F3 jogado por Sunier, bispo em A6. Sunier agora vai tentar avançar o seu peão de E3 para E4, tentando formar um centro forte. E, obviamente, Soap vai lutar contra isso. Cavalo B3, com a ideia de chegar em C5, cavalo D6, cavalo C5. E agora o simples bispo C8. Observe que as peças do grande mestre argentino limitam a ação no centro por parte do Sunier. Torre de BD1, F5, limitando totalmente a ação do peão de E4. Sunier respondeu com dama F2. Dama F2 guarda a ideia de E4, já que a dama agora protege D4, se caso necessário, devido à pressão da torre de D8 em D4. Torre F8, lance interessantíssimo que evita E4, já que direcionou a torre indiretamente. Observem que a torre está atacando a dama que está em F2, o que impede o avanço de E4 na posição. Bispo C2, jogado por Sunier, com ideia de bispo na casa B3, torre de D E8, bispo em B3, obviamente com ideia de E4, mas agora como resposta teremos rei H8, que tira o rei da diagonal do bispo, o E4 não fica sendo possível na posição, e agora seguiu Sunier com dama D2, Soap respondeu com cavalo F6, aumentando a ação das peças sobre E4, ou seja, E4 não será jogado nessa posição, e observem que agora
Mais uma vez, as pretas já começam a ter o controle e iniciativa na posição e as peças estão muito bem colocadas. Cavalo A4, jogado por Sunier, com ideia de chegar em B6, por exemplo, mas neste momento a ação não é tão perigosa. G5, iniciando o ataque na ala do rei. Centro fixo, centro seguro, queremos dar continuação ao ataque, vamos atacar a ala do rei, já que temos um centro seguro, podemos avançar peões na ala do rei, que podem ser os peões do roque, como vocês podem ver. Cavalo de C5 foi a D3, com ideia de cavalo E5, por exemplo, ou também um cavalo pode chegar a F2 para a proteção do roque. Torre G8, jogado pelo grande mestre argentino. Cavalo de C5, e agora temos G4, um lance forte na posição, já que o avanço de peão para F4, na realidade, seria uma grande vantagem para a Soap, que ganharia uma casa importantíssima em E4 para um dos seus cavalos. Então aqui Sunier respondeu com Dama F2, que de certa forma um tanto duvidoso, pois agora vem uma resposta feroz aqui, agressiva do grande mestre argentino. A primeira jogada do grande mestre argentino foi G3. H captura G3 e temos um pseudo sacrifício de peão, já que ele pode ser recuperado após cavalo H5. Sunier nesta posição, já de forma desesperada, responde com cavalo F4, onde ele vai encontrar cavalo captura G3, com ideia de dama na casa H4, com ideia de mate em H1. Cavalo de C5 foi para D3, dama H4 com ameaça de mate, temos agora cavalo H3. Aparentemente, temos a impressão que o grande mestre argentino defendeu a posição, mas não é bem por aí. Temos que ver a ação das peças pretas para entender o próximo lance do grande mestre argentino. Observem a ação da torre na coluna G, do cavalo em H1 e da dama na coluna H. Mas temos uma peça escondida e que vai ser decisiva na posição, o bispo de C8 pressionando indiretamente o cavalo em H3. E aqui o grande mestre argentino sacrifica o peão de F4, de F5 a F4. Temos um sacrifício com ideia de bispo captura H3, cavalo captura F4 forçado, torre de DF8, exclamação, lance muito forte e ao mesmo tempo tranquilo. A ameaça é direta, torre captura F4. E observem que Sunier não pode retirar o cavalo de F4, já que o adversário vai seguir com bispo captura H3 na posição. A resposta do grande mestre brasileiro foi rei H2, e agora vem o desfecho muito bonito por parte do grande mestre Guillermo Soper. Torre captura F4, E captura F4, bispo captura H3, G captura H3, dama captura F4, e o grande mestre brasileiro não tem mais o que fazer na posição e abandonou o jogo. Esta partida é um grande exemplo de como enfrentar o ataque da minoria. Tentem revê-la, tentem estudar outras partidas para que vocês possam ter outras referências e também aprender os padrões da posição das pretas. O nosso próximo vídeo estará relacionado ao ataque da minoria, mas agora a favor de quem tem a minoria de peões. Até o próximo vídeo. Este foi o nosso vídeo 1, parte 1. Vamos ver na nossa próxima aula, o próximo encontro, a parte 2. Até lá.